Vamos agora com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. É dia de Série C, né? É dia de Série C. É pós-Série D. Pós-Série D. É dia de bola na rede. Bola na rede. Tem Copa Verde amanhã. Enfim, hoje o esporte está recheado. Vamos começar com a Série C, Ferreira, porque depois de perder o título do Parazão, o Remo tem oportunidade hoje de deixar essa má fase para lá. No Bainão, os azulinos enfrentam Confiança de Sergipe pela 5ª rodada da Série C. E com a estreia do técnico Ricardo Catalá, mais uma chance de somar os primeiros pontos na competição. Nos últimos dias, os jogadores vêm treinando no Bainão e Ricardo Catalá correndo contra o tempo. O novo técnico teve 3 dias de trabalho com os jogadores. E para um bom entendimento, é preciso todo mundo estar atento no Leão. É sempre uma expectativa nova do que ele pensa, né, como futebol, né? Então, os primeiros contatos a gente já teve ali vendo o que ele gosta, né, a maneira dele taticamente de colocar o time a equipe. Então, agora é assimilar, né, o mais rápido possível. A gente não tem muito tempo, mas é importante a equipe assimilar o mais rápido possível para poder colocar em prática. O Remo está na lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. Não venceu um jogo até aqui. A chegada do novo técnico serve também como um estímulo para os jogadores que não vêm ganhando muita chance no time principal. Sem dúvida, né, todo jogador que vem, né, tá sem oportunidade, né, vê essa mudança também como uma chance de mostrar seu trabalho, né. Sabemos que a equipe começa uma nova jornada agora com um novo treinador, então a gente também tende a tentar assimilar o mais rápido o trabalho dele para poder ter uma oportunidade dentro da equipe. Apesar de perder o título paraense, no último jogo o Remo venceu o Águia, quebrando a sequência de 5 derrotas na temporada. Claudinei não estava presente. O jogador não participa de uma vitória desde o mês de fevereiro, quando estava na Inter de Limeira, em São Paulo. Por isso, derrotar o Confiança vai ser importante para quebrar essa zica e também devolver o bom desempenho do Remo neste ano. Dentro de casa a gente tem que fazer valer o mando de campo e na Série C é muita luta, então a gente vai entregar o nosso máximo para poder sair com essa vitória. Aí o Claudinei, nesse Remo que vai renovando esperanças, alguns jogadores em particular, como no caso do Claudinei, mas o Remo como um todo, com o Ricardo Catalá, com o que pode ser o começo de uma nova era, com um novo comando, com algumas novas ideias, com alguns novos conceitos, mas o Ricardo Catalá já adiantou algo que é muito verdadeiro. O que ele pode fazer no Remo tem que ser gradativo, ele não pode chegar e promovendo mudanças radicais na escalação do time, na forma de jogar. Não, ele tem que dar uma sequência e ir fazendo ajustes. Deve ser essa a ideia. De qualquer forma, há uma renovação de ânimo, até mesmo pela vitória ali no tempo regulamentar sobre o Águia, quando o Remo quebrou uma sequência de 5 derrotas. E hoje, contra o Confiança, tem esse desafio, porque o Confiança é o 4º colocado no campeonato, um bom time, que vai exigir muito do Remo. Uma vitória sobre a equipe sergipana, digamos assim, confirma essa reação do Remo sinalizada no tempo regulamentar do jogo contra o Águia. O Remo, um time ainda muito instável, muito pressionado emocionalmente, sem confiança. O jogador, quando ele está sem confiança em si próprio, ele não arrisca uma jogada individual, um passe mais difícil. Então, procura simplificar e duvidar da sua própria potencialidade. E é um processo de retomada dessa confiança, desse emocional. O Ricardo Catalá tem graduação ou pós-graduação em psicologia do esporte, então deve contribuir muito nisso, né, com as técnicas, com as habilidades que ele tem para lidar com essas questões, de trabalhar o emocional do atleta, ou seja, ele tem autoridade para falar e para trabalhar o emocional dos atletas que o Remo tanto precisa. Técnico do Remo hoje fundamentalmente precisa ter gestão de pessoas no sentido de restabelecer todos os laços, dar equilíbrio emocional aos atletas, transmitir confiança,
sem nenhuma alusão ao adversário do Remo hoje, para ter esse resultado em campo, porque é um time, o Muriqui certa vez ele falou recentemente, está tudo automatizado. O Remo vinha conseguindo fazer as jogadas ali de uma forma automática. Hoje, embora os atletas saibam o que fazer, eles não estão confiantes o suficiente e acabam não conseguindo executar com naturalidade o que eles conseguiam antes. É quando o atleta está duvidando de si próprio, quando todo mundo está duvidando dos atletas, da equipe, da possibilidade de classificação. Hoje, a grande questão é se o Remo consegue escapar do rebaixamento, e nós tivemos até agora 20% da fase do campeonato para o Remo. Há muita coisa para acontecer, mas essa descrença, esse ambiente de muita paixão leva a tudo isso. E o jogo contra o Confiança pode ser, no caso de uma vitória, a confirmação da reação sinalizada no tempo regulamentar do jogo contra o Águia. Bom, Ferreira, agora a gente vai trazer um assunto lamentável. Foi durante o jogo entre Remo e Águia pela final do Campeonato Paraense, sexta-feira passada no Bainão, um caso de racismo foi registrado. Segundo uma testemunha que denunciou o ato de racismo, um torcedor presente nas arquibancadas do Estádio Azulino teria proferido as seguintes palavras, abre aspas aí: "Jean, seu macaco, você não merece estar jogando no Remo", fecha aspas. O Jean citado aí é o atacante Jean Silva, tá aí o posicionamento do Remo, inclusive. A testemunha denunciou o caso para policiais militares e ambos foram levados para a seccional Sacramento. O Remo se posicionou ontem sobre esse fato e afirmou que repudia veementemente todo e qualquer ato de violência, discriminação e desrespeito. O clube disse ainda que exige uma apuração rígida dos fatos e que está prestando assistência ao jogador azulino. A reportagem do ge.globo.pa solicitou um posicionamento para a Polícia Militar, mas ainda não obteve resposta. Destacando esse ponto aí, Ferreira, a gente vem até acompanhando esse assunto de forma mundial, né, após o caso do Vinícius Júnior, e é importante destacar a pessoa que denunciou, né, porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, essa pessoa que viu isso chamou a polícia, né? Então a gente até parabeniza a pessoa pela iniciativa. De fato, é uma situação grave, lamentável, que não merece ficar impune. Tem que ser apurada e punida. O torcedor que denunciou teve a atitude, e essa atitude ela pode ser diretamente relacionada à campanha, ao episódio do Vinícius Júnior, que gera uma mobilização mundial e aí altera comportamentos. O que poderia parecer natural gerou indignação, e essa indignação levou a uma atitude. E a atitude desse torcedor não pode ser em vão, né? No sentido de ter denunciado digamos assim, esse outro torcedor que cometeu o crime de racismo precisa responder por isso, e as pessoas precisam entender definitivamente que isso não é apenas um crime, isso é imoral, isso é absolutamente indecente e desumano. Ferreira, a gente vem acompanhando a situação do Remo, né? Perdeu o título, está na lanterna, tem a chance de mudar a página hoje, mas ainda assim há uma indignação muito grande da torcida em relação à diretoria, jogadores, né? Da torcida como um todo, porque quando a gente fala da torcida como um todo, a gente está falando de todos os segmentos do Remo, inclusive do Conselho Deliberativo, que ontem teve uma sessão, e nessa sessão ordinária houve muita cobrança à alta direção do Clube do Remo por uma gestão do futebol que é reprovada por muitos no Conselho Deliberativo. Além das cobranças dos conselheiros, houve cobrança de torcedores, e é esse o registro que a gente tem para mostrar aqui para vocês, né? Torcedores que foram lá se manifestar, se posicionar, criticar a alta direção do Clube do Remo. Dos conselheiros do Remo, eu sei da posição de alguns que entendem, que fazem a leitura da gestão do futebol do Remo por muita paparicagem para jogador, por uma relação pouco profissional, muito íntima, e o Remo, isso acaba tendo implicando, Márcio, numa cobrança que precisa haver, né, numa cobrança ineficaz ou inexistente. O Remo, se você parar para analisar nos últimos anos, ou ele começou muito bem as competições e depois caiu, ou o caso de agora está começando muito mal,
sabe-se lá se consegue melhorar no caso da Série C. Mas a temporada do Remo começou muito bem, o Remo começou sobrando esta temporada e entrou numa queda em momentos decisivos da Copa Verde, do campeonato estadual e o começo da Série C. Antes, nós vimos o Remo na Série C, em algumas ocasiões, indo muito bem e depois tendo desabamento, foi o caso do ano passado, ou na Série B, o Remo estava bem, estava num momento de reação, estava praticamente salvo de rebaixamento, tinha 7 rodadas pela frente e, para alguns pontinhos, não conseguiu o que precisava e acabou sendo rebaixado quando era totalmente improvável naquele momento, depois de ganhar do Cruzeiro lá em Minas Gerais, com 7 rodadas pela frente e por um triz ali para evitar o rebaixamento, e o Remo conseguiu ser rebaixado, tendo uma queda vertiginosa de rendimento. Agora, de novo, e isso é associado ao ambiente pouco profissional nessa relação direção-elenco. A cobrança tem sido basicamente em cima disso, com veemência, porque as constatações estão aí. Bom, Ferreira, vamos agora falar do Paysandu. O Paysandu está em Goiânia, amanhã tem o segundo jogo da final da Copa Verde. O time bicolor desembarcou no início da noite de ontem na capital goiana. A novidade na relação é a presença do atacante Mário Sérgio, artilheiro da equipe no ano com 15 gols. Ele não jogou o último jogo da Série C porque estava cumprindo suspensão. Outro que retorna ao time é o zagueiro Wanderson, que está se recuperando de lesão. O técnico Marquinhos Santos ainda poderá contar com alguns atletas das divisões de base do clube. E na chegada a Goiânia, o atacante Dalberto conversou com a imprensa e falou sobre o que espera desse jogo de amanhã, valendo o título da Copa Verde. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. É uma missão difícil, porém não impossível, né? Sabemos que é uma final. O Paysandu nunca esteve nessa situação, em todo o histórico da Copa Verde, porém a gente sabe que enquanto a chance, a gente vai estar lutando, vai estar correndo atrás de mais um título. Foi uma equipe contra o Volta Redonda e nessa da Copa Verde já veio outra equipe, praticamente mudou o time quase todo. Quem vem já sabe a responsabilidade que tem e sabe a responsabilidade que é essa decisão, a final. Afinal a gente não joga, tem que dar o máximo, então acredito que o time que o professor for escolher, eles vão estar dedicado 100% para dar o seu máximo e, se Deus permitir, a gente sair daqui com o título. Bom, no jogo de Belém, que o Goiás ganhou por 2-0, nós já reconhecíamos o Goiás como favorito para a conquista do título. Agora o Goiás tem a vantagem do placar, está ganhando por 2-0, o Paysandu mais desfalcado ainda do que no jogo de Belém e, além de mais desfalcado, agora com o seu ânimo abalado, afinal de contas, está nessa desvantagem toda, está com tantos desfalques, tanto que a decisão da Copa Verde, Goiás e Paysandu, nem chega a ter propriamente um clima de decisão. Né? Pois é, o Paysandu vem naquela situação, né, vem de derrota na Série C, perdeu o primeiro jogo aqui, naquela situação que você comentou até do elenco, né? Você tem um elenco que jogou o Parazão, a outro não jogou a Copa Verde, enfim, uma situação delicada, fruto de problemas já desde o início do ano, né, Ferreira? Como se não bastasse ele já vir patinando, porque o time não se acerta mesmo quando tem todos os atletas à disposição, caso da Série C, considerando aqui principalmente o jogo contra o Volta Redonda no domingo. O Paysandu, com praticamente todos os jogadores à disposição, foi um time caricato e levou de 3-0. Imagina, nessas condições, do elenco do Paysandu, 14 jogadores sequer estão inscritos para jogar a Copa Verde. Aí você tem mais os jogadores lesionados, jogadores com virose, um pacote imenso de desfalques, mais da metade do elenco impedida de jogar, a ponto de Marquinhos Santos, para compor o grupo, ter que recorrer a atletas das categorias de base. Bom, Ferreira, vamos agora falar do Águia, campeão paraense. Ontem o Azulão voltou a campo pela Série D do Brasileiro e, para alegria de Marabá, voltou com mais uma vitória. A entrada em campo dessa vez foi mais especial. Com o balão Marabá e Betão estava a taça de campeão paraense, feito inédito para os maravaenses. Porém, a noite não era apenas de festa. Tinha também compromisso pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário era o São Francisco do Acre. E foram justamente os visitantes que começaram levando perigo nessa cabeçada de Fabinho.
O azulão chegou pela primeira vez na sempre eficiente cobrança de falta de Balão Marabá. Depois disso, o jogo ficou mais brigado e com muita reclamação dos dois lados. Sobrou até para o técnico Matheus Sodré, punido com o cartão amarelo. Na reta final do primeiro tempo, Luan Santos cabeceou muito perto da trave. Na volta do intervalo, Matheus Sodré optou por colocar mais intensidade no jogo. Os titulares Bruno Limão e Alan Maia, que estavam sendo poupados, saíram do banco de reservas. Um deles seria fundamental para a construção da vitória. E bastaram 6 minutos. Na cobrança de falta de Bruno Limão, Luan Santos mostrou oportunismo para abrir o placar. Aos 13, nova assistência de Bruno Limão para Luan Santos. E o segundo gol do camisa 9. O terceiro do Águia só não veio porque Vander parou na defesa de Saulo. Os visitantes voltaram ao ataque no chute de Giovani. Nos acréscimos, Bruno Limão avançou pelo lado direito e por muito pouco não deixou dele. Ainda restou tempo para o zagueiro e capitão Betão, autor de um golaço na final do Parazão, ser substituído e ovacionado pela torcida. Águia 2, São Francisco do Acre 0, foi o placar final. A gente mostrou um cansaço aí, pelo que vocês viram que a gente fez no Campeonato Paraense, vem de um título, não é fácil, mas a gente se impôs dentro de casa, feliz pelos 2 gols, feliz por ter ajudado a equipe. Agora é trabalhar essa semana aí que já tem jogo pelo final de semana. No segundo tempo nós focamos só em jogar futebol, acelerar nossas ações ofensivas, foi isso que aconteceu, saindo 2 gols, tendo um pouquinho de tranquilidade para a gente caprichar e conseguir de repente ter feito um 3-0 e não passar tanto sufoco. Mas faz parte, como eu falei, é uma competição dura, mas que nós temos que ganhar esses 3 pontos, principalmente no Zinho, de qualquer maneira. Com o resultado, o Águia assumiu a liderança do grupo 1 da Série D com 9 pontos em 4 jogos, mesma pontuação do Nacional de Manaus, mas a equipe paraense fica na frente por ter melhor saldo de gols. O próximo jogo do Azulão na competição vai ser domingo contra a Tuna, aqui em Belém, Ferreira. Márcio, 2 observações. Primeiro, parabéns ao Águia, a primeira oportunidade que eu tenho aqui de parabenizar o Águia pela conquista do campeonato estadual. Lá pelos anos 70, se fazia muito aqui um jogo festivo, seleção prata da casa contra a seleção dos atletas de fora. Não dá mais para fazer isso aqui no futebol do Pará. Porque você tem 80% de fora praticamente, né? Daí o Águia, um time do interior, pela primeira vez campeão paraense. Aí você imagina, tá aí um time basicamente regional, basicamente local. Negativo, o time titular do Águia tem um paraense, que é o zagueiro Davi Cruz. E no meio do jogo contra o Remo aqui, entraram outros 2 paraenses, o Wendel e o Balão Marabá. Mas o Águia é basicamente importado. O futebol que nós temos aqui no Campeonato Paraense é basicamente importado. Então, o Castanhal, por exemplo, teve 25 jogadores importados para começar o campeonato. Seleção prata da casa com seleção de fora não daria para rolar como rolava lá dos anos 70. O outro aspecto, foi você que comentou comigo aqui na semana passada, nos bastidores, eu acho que vale a pena. Quando você relembrou os campeões paraenses do interior, né? Que foi o Cametá e o Independente. Exatamente. Cametá, Tucuruí, Marabá. São 3 municípios interligados pelas águas do rio Tocantins. Será que alguém consegue dizer o que as águas do rio Tocantins têm de tão especial que em mais de um século de campeonato paraense, nós só temos 3 campeões interioranos e esses 3 têm em comum as águas do rio Tocantins. Muito bem, o pessoal de Tupiranga vai ficar animado, Ferreira. Tupiranga também tem a possibilidade, o rio corta também o município, então tá aí. Vou tentar puxar um braço desse rio para Castanhal. Maravilha, então. Ferreira, vamos agora com os amadores? Times amadores na tela aqui do Bom Dia. Quem abre o desfile é o time 100% São Silvestre, do Jurunas. Pode até não jogar, mas corre muito, Márcio. Maravilha. São Silvestre do Jurunas,
Bagaceira, São João de Pirabas, está aí o Bagaceira, que é parceiro do Bacuri, é o que restou do Bacuri, tá? Está aí o Bagaceira. Quem vem agora? ADC, Associação Desportiva Castanhal. Tem um cara de branco aí, Márcio, que não precisava nem se agachar, né? Olha aí, pois é. Sem necessidade, Sem filho. necessidade. Esse time jogou no fim de semana com a equipe da Seleção Paraense Master e ganhou 3-0. Avançando agora com Alfas Guerreiras, Icaruçaua, é isso, Márcio? Isso. Icaruçaua, Igarapé-Miri, aí estão as Alfas Guerreiras. Passando a bola para o Bahia Família Futsal, aqui mesmo de Belém, está aí uma família com as cores do Bahia. Gideões, o time dos Gideões Jaderlândia, aqui da região metropolitana. Aqui você tem um mascote para lá de sugestivo, né? Olha, não estalou o dedo, hein? Já trocaram aqui a foto. Já trocaram. Tá aí. Olha que mascote aí, Márcio. Cadê? A caixa da birita. Então, agora sim, Esse né? mascote tá bom. A caixa térmica, né? Largados Futebol Clube Capanema, tá aí o time dos Largados de Capanema, também em destaque na tela do BDP. Voltou o Bagaceira? Não. Eu acho que esse não é o Bagaceira, até porque eu conheço um ali, ó, o Matheus ali. Filho da Simone Amaro, inclusive. Esse time daqui de Belém, que botaram só a Bagaceira e esqueceram o nome correto do time. Não é o Bagaceira, não. Esse aqui é daqui de Belém, esse Tem time. uma zebrinha aí. Avançando agora para o time dos croatas da Vila do 60, Tracuateua. Aí os croatas de Tracuateua. É a hora do Sexta Futebol Clube de Marituba. Sexta Futebol Clube. Não venha dizer que esse é um time de quinta, que não é. Então, agora, quem é que vem? Vem os veteranos de Vila Nova, São João da Ponta. Que bacana, São João da Ponta na tela do BDP, com os veteranos de Vila Nova. Leoas Azulinas, o time do acesso à 2ª Divisão Brasileira. Fiz questão de botar essa foto aqui para registrar nossa homenagem ao time feminino. Que não é amador, né? Claro, importante deixar claro, né? Futebol não, é amador. Amador, né, Fê? Time futebol feminino ainda é amador, né? Amador. É amador? Digamos assim, um amador meio termo, mas não deixa de ser. E aí está o time das Leoas Azulinas, o time feminino do Remo, que subiu para a 2ª Divisão do futebol brasileiro, ou seja, elas fizeram o que eles não estão conseguindo fazer, estão muito longe de conseguir fazer, né? Maravilha, parabéns às meninas, né? Perderam o último jogo, mas conseguiram esse acesso porque conseguiram construir uma vantagem aqui e segue na competição, né? Com chance de título, enfim, fica os parabéns e a torcida para que as meninas consigam avançar cada vez mais aí na 2ª Divisão ainda hoje brasileira. Eu vou esclarecer a história da foto lá do time que foi reduzido a bagaceira. Né? Agora, Márcio, como Vamos lá. Hoje é terça... Você volta para corrigir, mas volta com o baú também, né, Como Fê? hoje é terça, é dia de baú, eu vou só soltar uma pitadinha para vocês, porque esse tema tem uma historinha. Ele já vai pintar aqui na tela, olha só. Depois do gol, o jogador comemorando ali no telefone público, no gramado, né? Por que havia ali até os anos 90 telefone público no gramado? Qual era a função que E para tinha? muita gente que é bem mais nova, nunca nem viu, né, um telefone público, talvez assim, num estádio, né? Gente bem mais nova, se você perguntar para alguém de 16 anos o que é orelhão, vai dizer, é uma orelha grande. Tá aí o orelhão aí, ó. Então, qual é a função que tinha o orelhão nos Esse campos com as de futebol? Essa é a questão. Né? Maravilha. Olha só, tem fila ali, Ferreira, para fazer a ligação. Isso a gente vai explicar daqui a pouco. Agora eu vou te dizer o seguinte, acordei de madrugada e essa ideia me veio. E eu nem consegui mais dormir porque eu fui me empolgando com a história que eu poderia contar. Vou trazer daqui a pouco. Até mais então, Ferreira. Valeu. Vamos então às notícias do esporte, o segundo tempo. Carlos Ferreira destacando aí a vitória do Águia, né, pela Série D. Mais uma vitória do Azulão. Pois é, o Águia que vem dando aula, né, com suas conquistas, e aí isso remete ao professoragem, Márcio. Professoragem é o nome daquele time que pintou aqui com o nome trocado. Amador. Vamos botar então. Jogaram só a bagaceira do professoragem. Amanhã eu vou trazer de novo a foto do time com a identidade correta. Pronto. E aí o Águia está sobrando, né? Todo mundo em Amarabá com um sorriso de orelha a orelha. Afinal de contas, enquanto o Remo e Paysandu vão dando vexame, o Águia vai brilhando. Ontem 2-0 sobre o São Francisco do Acre, 2 gols do Luan Santos. Aí está o segundo gol no cruzamento do Bruno Limão.
Você vai ver de novo o primeiro gol, você vai observar a jogada ensaiada na cobrança de falta. Quando as coisas vão bem, o time investe em jogadas ensaiadas, está tudo certinho, então o técnico ele já trabalha esse algo mais, que é a criação de situações para gol, né, nas jogadas ofensivas com jogadas ensaiadas. Isso funcionou muito bem ali na cobrança de falta. Agora o Luan Santos, que é o substituto eventual do Luan Parede, né? Ontem foi figura decisiva, 2 gols, vitória do Águia 2-0 sobre o São Francisco do Acre. E hoje, Ferreira, pela Série C, tem um Remo enfrentando Confiança, né? Exatamente, Confiança de Aracaju, 4º colocado do campeonato. O Remo, último colocado, ainda não pontuou na competição, procura uma reação. Tem a estreia do técnico Ricardo Catalá e a torcida do Remo vai atender ao chamado do próprio Ricardo Catalá, que disse que se apaixonou pela torcida do Remo. Ele contou uma historinha, disse que quando ele saiu de casa para vir para Belém, a mulher dele disse: olha, não vai te apaixonar por lá. Aí quando ele, depois do jogo Remo e Águia, ele ligou para a mulher dele e disse: olha, já me apaixonei aqui em Belém pela torcida do Remo, que é maravilhosa, e chamou a torcida para encher o Bainão de novo e empurrar o time hoje nessa jornada contra o Confiança. Vejamos se essa paixão vai ser correspondida. Isso, e amanhã tem o Paysandu na final da Copa Verde contra o Goiás. Amanhã, sim, Goiás e Paysandu, a decisão da Copa Verde, sem clima de decisão, afinal o Goiás está com tudo na mão. Hora de recordar? Vamos lá com o baú? Vamos passear no tempo. Eu lembro muito bem do Mangueirão com orelhões atrás dos gols. Procurei registro disso, não encontrei. Mas temos registros em outros estádios do que havia no Mangueirão. Vamos lá para a tela, porque aí isso vai render uma história para nós. Atrás dos gols havia o orelhão e ali de vez em quando tinha jogador comemorando usando o orelhão. Para que servia o orelhão no gramado? Vamos avançar na foto aqui? Acho que estão esperando eu fazer isso. Ó. Pronto. Olha só, aí o Botafogo, né, também em comemoração pós-gol no Maracanã. Temos mais, vamos dar um passo adiante aí. Quem vem? De novo, aí é o Botafogo com o orelhão personalizado, né? E o Dimba dando entrevista, a imprensa presente ali, ele tirando onda que está ligando para alguém, que será bem simulação. Vamos um pouco mais adiante agora, temos uma outra foto. Essa conta muito de uma das funções do orelhão. Jogo da seleção brasileira e os jornalistas na fila para passar informações para o jornal, fotos que se transmitiam também via telefone, está ali um deles com a câmera fotográfica, havia também essa função, mas não era, digamos, a função mais importante. Nós vamos chegar lá, eu vou trazer agora para vocês aqui imagens de como esse orelhão ganhava outras funções no futebol. Aí o jogo do Corinthians, o Viola faz o gol e como é que ele comemora? Vamos lá. Olha só, corre direto para o orelhão, atrás do gol. Insisto, tínhamos isso no Mangueirão, eu vi jogadores comemorando dessa forma. Uma outra era, né, Márcio? Agora era digital. E aí o jogador faz o gol, vai comemorar de que forma? Usando o telefone de que forma? Aí o Flamengo, olha só, uma selfie, né? Olha, outra função, a função da nova era do telefone. Aí são inúmeros os telefones ali no estádio. Pois bem, então, por que o telefone público em pleno campo de futebol ali no gramado? Qual a função? Eu vou trazer essa resposta através do médico José Guatassara. Bom dia, Ferreira, bom dia a todos. Para você ver, hoje, Ferreira, nós estamos com um telefone celular na mão, a gente fala com o mundo todo. E nós que fazemos parte do futebol, toda vez que a gente precisaria de alguma situação de chamar alguém, a uma situação mais avançada, como precisar de uma ambulância, ou chamar uma polícia, ou chamar o corpo de bombeiro dentro dos nossos estádios, nós não tínhamos opção. Quando começou o Mangueirão aqui em Belém, o primeiro jogo, inclusive, Remo e Paysandu, eu estava até como médico do Paysandu nesse tempo, nós tínhamos uma opção, que era um orelhão atrás da trave. Nós tínhamos 2 orelhões atrás das traves, e esses orelhões, eles tinham uma serventia, para nós usarmos, caso sejamos da área de saúde, precisaríamos, nós poderíamos usar. E os atletas até também usavam, no sentido de quando faziam o gol, correr para o Mangueirão, no sentido que estivesse ligando para alguém,
como se fosse festejando o gol. Então, essa evolução dos tempos mostra que esse orelhão teve grande serventia para nós da área de saúde e para qualquer outros que tivesse de plantão nesse jogo, que precisasse de um tipo de comunicação. E nós usamos isso quando a gente precisava. É só para a gente ver a evolução dos tempos, principalmente no futebol. Pois é, agora a bola não rola enquanto não houver uma ambulância, pelo menos, no estádio, com médico, né, bombeiros também, com todo o equipamento, com transporte. E naquela época não havia bombeiros, não havia ambulância no estádio, então o acionamento era via telefone público, aquele orelhão ali atrás do gol, e para isso não havia necessidade da ficha, né? Se fazia o acionamento com o número da ligação gratuita. Nós temos algumas imagens aqui de orelhões nas ruas que ainda existem, não é, Márcio? Isso. Mas, enfim, era essa a finalidade fundamental do orelhão nos campos de futebol, era para esse acionamento. Hoje, o que não falta é telefone para qualquer tipo de acionamento. Verdade. Ferreira, obrigado pelo baú de hoje. Amanhã tem mais, né? Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Ferreira.